Olá, graça e paz a todos os queridos e amados. Sempre agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele mesmo nos dá de podermos aprender um pouco mais sobre a sua vontade. E nós que estamos aprendendo mais do Senhor, da sua palavra, da sua orientação no livro dos Salmos. Hoje salmodiaremos no Salmo 87, que diz assim: Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem farei menção de Raabe da Babilônia. E aí Filistia e Tiro com Etiópia lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela. E o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão. Todas as minhas fontes são em ti. O título do Salmo 87 é Jerusalém, amada de Deus. A cidade de Jerusalém é um dos locais mais visitados em todo o mundo, visto que ali se considera assim o centro das três maiores religiões do mundo. Ali se tem como local santo para os muçulmanos, para os judeus e também para os cristãos. Obviamente nós como cristãos nós entendemos que Deus está em todos os lugares e que tudo no Senhor é santo. O salmista, neste salmo, ele fala de Jerusalém, a amada de Deus. E a declaração que o salmista aqui faz é uma declaração gloriosa, visto a sua compreensão, visto o seu entendimento do que era Jerusalém. E então diz que ela estava firmada sobre os montes santos. Aqui tem uma referência clara e objetiva também, não só da cidade de Jerusalém, bem como do templo, visto que o templo era construído em Jerusalém, na parte mais alta de Jerusalém, no Monte Sião. E ali certamente Deus ele se fazia presente. A referência da santidade de Jerusalém, da grandiosidade de Jerusalém, estava diretamente ligada à presença de Deus, ou seja, à presença do templo de Deus ali, fundada por ele. Fundada por quem? Por Deus. Foi Deus mesmo que orientou o povo, Deus que instruiu o povo, Deus que deu toda a direção, inclusive para a própria construção do templo, e o local que deveria ser assim construído, e diz que é amada mais do que todas as outras regiões de Israel e assim por diante. Não que Deus não considerava todas as outras regiões, mas é que volta-se a circunstância da referência da presença de Deus por causa do templo que ali fora construído. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Quantas pessoas não visitavam Jerusalém? Quantos estrangeiros vindo de toda parte ali do mundo não iam até Jerusalém? Até os dias de hoje, inclusive para conhecê-la. E no período antigo também era assim. Muito se acontecia em Jerusalém e muitos povos se achegavam em Jerusalém, não só os judeus, mas muitos estrangeiros também. Quando fala também dessa referência de Raabe e da Babilônia, faz referência às circunstâncias daqueles povos, né, que lutavam contra Israel, Raabe se referindo aí também ao Egito e à própria Babilônia, um grande inimigo de Deus, a Filístia, Tiro, Etiópia e assim por diante. Mesmo seus inimigos, mesmo aqueles que a cercavam, se admiravam da condição de Jerusalém, daquela cidade onde fora construída. É tanto que ao longo da história, ao longo
do período do povo de Deus, e Jerusalém por várias vezes fora atacada, várias vezes inclusive fora tomada e infelizmente também destruída pelos seus inimigos, visto que até os seus próprios inimigos entendiam que ali era o centro da presença do Deus de Israel, ali era o local onde o Deus de Israel agia, né? Então por isso eles queriam destruir e tomar posse daquele lugar. E com respeito a Sião se dirá: este, aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. Sabemos da questão do significado espiritual de Jerusalém, do Monte Sião e do templo. Inclusive, até os dias de hoje, há um grande lamento, porque o povo de Israel, os judeus, eles não conseguem se achegar até o local que o templo fora construído. É sabido que o local, o Monte Sião, o local onde o templo era construído hoje, não é território israelense, é território palestino. Lá não existe mais o templo, lá está uma mesquita muçulmana, a mesquita de Omar. E os judeus não podem nem chegar até o local do pátio do templo, porque é cercado. E daí o conhecido Muro das Lamentações em Jerusalém, onde é o local mais próximo em que os judeus podem se achegar do local do templo, do pátio do templo. Então eles aqui ficam, então eles se aproximam daquele lugar do muro e lamentam por causa disso. Por isso o Muro das Lamentações. Tamanho é a importância e o valor desse lugar para os judeus. Como eu disse, hoje nós entendemos como cristãos, mesmo que vamos visitar e que conhecemos e assim por diante, Deus, Ele santifica todos os lugares onde a sua presença está, e nós sabemos que Deus está presente em todos os lugares. Mas aqui o salmista traz uma especial lembrança e saudação a Jerusalém, o local em que Deus ali instruiu a construção do templo e se fez presente e instruiu aquele povo, onde aquele povo se reunia para adorar ao Senhor. Que realmente todos os lugares seja a sua Jerusalém. Que seja louvado porque Deus se faz presente em todos os lugares. Que você realmente possa se aproximar de Deus. Não precisa ir até Jerusalém hoje para estar mais perto do Senhor, mas que você se coloque assim diante de Deus em todo o tempo e em todos os lugares. Que Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus. Amém.